Olá pessoal, João Vitor Tobleski, estudante de psicologia, e eu acabei de ser chamado a atenção no Google+. Quem quiser também pode estar me seguindo no Google+, é só acessar pelo próprio canal do YouTube. Então acessa o canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e clica no iconezinho que tem em cima ali na parte da arte do canal, tem um iconezinho do Google+, você clica ali, você vai direto para minha página. Aí é só fazer o teu login, se não tiver ainda logado. É só fazer o teu login e me adicionar, aí você recebe minhas postagens. E eu acabei de ser alertado no meu Google+, fui chamado a atenção um pouco por uma das frequentadoras do canal, agradeço inclusive a sugestão e o alerta, de que um dos meus vídeos mais antigos, que vai estar o link na descrição deste vídeo, eu falo sobre as estruturas psíquicas que para a psicanálise são importantíssimas e são a base para todo o tratamento psicológico dentro da psicanálise. E as estruturas psíquicas, então, quem não sabe ainda o que é, assiste o vídeo que está na descrição para entender bem certo o que é antes de assistir esse, senão vai ficar meio perdido. Ela se divide em subestruturas. Então, uma das estruturas dentro da visão psicanalítica é a psicose. E suas subestruturas são a esquizofrenia, a melancolia e a paranoia. E essa pessoa me alertou que eu falo muito sobre esquizofrenia, que é mais clássica, que nos chama mais atenção, que é a questão onde o indivíduo ele tem visões quando está em surto, ele tem visões claras, como se realmente aquilo estivesse acontecendo com ele. Então ele vê o fogo, se ele pôr a mão, ele queima a mão, mesmo sem o fogo ser visível às outras pessoas. Mas como na mente dele esse fogo existe, e como é o nosso cérebro quem produz os sintomas no nosso corpo, muitas vezes, quando ele coloca a mão nesse fogo, ele chega a se queimar. Então é uma coisa mais chamativa, mais interessante, que desperta assim, um pouco mais de interesse das pessoas, e eu dei um pouco mais de ênfase nela e acabei deixando as outras duas subestruturas meio esquecidas, e essa pessoa fez uma reclamação cabível e a qual eu agradeço muito, e estou trazendo esse vídeo para falar um pouco mais então sobre a melancolia e a paranoia. Então o que acontece? A melancolia é uma subestrutura da psicose, aonde o indivíduo, quando ele tem um surto, ou seja, quando ele está em um momento de extrema dificuldade que acaba desencadeando um surto nele, a tendência sintomática dele é entrar em um estado que poderíamos considerar como depressivo. Então o sujeito ele cai praticamente numa depressão muito profunda, e ele fica, já como nós costumamos dizer no próprio senso comum, melancólico, que é aquela situação onde ele fica mesmo mal e com um mal-estar, sem vontade de fazer nada, sem vontade de viver. E aí nós temos um dos principais riscos pro melancólico. Porque como o psicótico por si, ele tende a se estruturar em poucas bases estruturais, entenda-se que eu estou falando pela psicanálise. Então se alguém for fazer crítica, por favor, leia Freud e entenda como Freud vê dentro da psicanálise a psicose. Eu não estou falando sobre a psicose que os demais da área médica, os psiquiatras estabelecem a partir de um livro de diagnósticos. Dentro da psicanálise, a psicose, a esquizofrenia, a melancolia e a paranoia são vistas como estrutura e subestruturas, que não tem nada a ver com doença. Então todos nós somos estruturados dentro de uma das estruturas, ou neurótica, ou psicótica, ou então perversa. E dentro dessas tem as suas subestruturas. Como eu disse no vídeo das estruturas, tem mais claro isso. Então dentro da melancolia, quando o sujeito entra em surto, nós vemos isso como um risco grande de suicídio. Porque como para a psicanálise, a psicose, o psicótico, ele já é estruturado em poucas bases. Então uma pessoa que ele dedica muito a vida dele a poucas coisas, quando essas coisas desabam, ele fica sem no que se apoiar. Então digamos um psicótico que ele se estrutura acerca da família dele, ele investe todas as energias dele na família dele.
Se essa família tiver um problema, a família morrer, ou então ele se separar da esposa, o mundo dele desaba, porque ele se estruturou naquilo. Não é como o neurótico, que tende a se estruturar em várias coisas, se apoiar a sua estrutura em várias coisas. Então o neurótico, ele apoia a sua estrutura na família, no trabalho, nos amigos, na conversa de boteco do fim de semana. Então se uma coisa desaba, ele tem as outras para ajudar ele, para apoiar. Já o psicótico, ele tende a se estruturar, a se apoiar a sua estrutura em poucas coisas. Ou seja, se aquilo desabar, ele fica muitas vezes sem apoio. E isso é perigosíssimo, porque quando ele está dentro da subestrutura da melancolia, a chance de suicídio é muito grande. Então, o psicótico melancólico, quando ele entra em surto, uma das maiores preocupações é a tendência suicida. Então, é a chance dele desanimar da vida e realmente querer tirar a própria vida. E isso é facilmente detectado por alguns discursos no atendimento psicológico. Essa parte que eu vou estar falando, eu tenho até um pé atrás com falar, que fique bem claro aqui, que essa parte que eu estou falando é direcionado a estudantes de psicologia. Então ninguém que não seja da área de psicologia, por favor, ninguém saia pela rua querendo fazer diagnóstico. Então eu vou falar aqui sobre alguns possíveis alertas de tendência suicida, mas isso é para ser trabalhado por alunos de psicologia quando estiverem em consultório atendendo como psicólogos. Então não é para qualquer um que assista esse vídeo sair querendo diagnosticar quem tem tendência suicida ou não. Que fique bem claro isso aqui. Então, alguns dos indícios que dentro do atendimento psicológico nos dão uma noção de que há uma tendência suicida do paciente é, por exemplo, frases como perdi a vontade de viver, queria dormir e nunca mais acordar, é uma referência clara e direta à morte. Então, dentro da psicanálise, nós vemos isso como tendência suicida. Às vezes, tenho vontade de pegar a estrada e ir embora e não voltar nunca mais. Nós lembramos já diretamente daquela clássica visão de morte, que é realmente de uma estrada praticamente sem visão de final, ou de um túnel indo em direção a uma luz forte. São visões clássicas da morte e que o indivíduo traz no discurso dele essa representação. Então isso nos dá, muitas vezes, uma noção de que esse indivíduo tem uma tendência suicida. E isso demanda sempre um maior cuidado por parte do psicólogo, principalmente quando esse indivíduo está estruturado na psicose e na subestrutura da melancolia. E aí a outra subestrutura que eu deixei de fora no vídeo das estruturas e que vou estar trazendo agora é a paranoica. Então o que é a subestrutura da paranoia? A paranoia é literalmente o que a gente tem no senso comum com algumas ressalvas. Então, o senso comum ele se constrói a partir da ciência e a ciência também se apropria muito do senso comum para se construir. Então, muitas vezes o que nós temos no senso comum não é tão diferente do que realmente é na ciência. Mas sempre tem as ressalvas porque muitas vezes o senso comum extrapola e acaba dando alguns usos inadequados das palavras. Mas a paranoia realmente é aquela situação onde o indivíduo ele tem sensação de perseguição, ele tem sensação de que todos estão contra ele. Então, por exemplo, um indivíduo que ele está caminhando na rua e ele sempre tem a sensação de que tem alguém seguindo ele ou observando ele. E aí você vê em algumas atitudes. Então, muitos sujeitos eles andam caminhando o tempo inteiro, olhando para trás, olhando para os lados, olhando para cima, olhando nos prédios. Geralmente são características do paranoico. Lembrando novamente, isso aqui não é para incentivar ninguém a sair pela rua tentando fazer diagnóstico. Isso é um dado, uma informação para estudantes de psicologia e para curiosos da área. A curiosidade é uma coisa fascinante e realmente assista o vídeo e esclareça suas curiosidades. Mas não se ache no direito de sair por aí diagnosticando as pessoas só porque assistiu um vídeo sobre psicologia. Isso demanda 5 anos de estudo e ainda assim um bom psicólogo fica com o pé atrás quando vai diagnosticar alguém e tenta não taxar para não influir negativamente na vida dessa pessoa. Então, o sujeito paranoico ele tem uma sensação constante de perseguição. Então, ele sempre vai estar preocupado com a volta dele, sempre vai estar achando que tem alguém seguindo ou olhando ele, observando ele. Também é um sujeito que pode ter tendências, por exemplo, de acreditar que pessoas querem matar ele. Então ele pode, por exemplo, expressar coisas como, por exemplo,
se estiver doente, uma pessoa trouxer comida para ele, ele pode dizer que a comida está envenenada, que a pessoa quer matar ele, é um tipo de paranoia. Ele pode achar que familiares dele, afirmar inclusive que familiares dele querem matar ele, querem se livrar dele. Então isso são características paranoicas. E isso ocorre normalmente no indivíduo? Não. Isso ocorre quando esse indivíduo está em surto. Então ele se estrutura dentro da psicose paranoica. Então ele é um psicótico paranoico. Mas essas tendências de achar que todo mundo está seguindo, de achar que os familiares querem envenenar ele, isso são coisas que ele vai manifestar durante surtos. Então não é uma coisa que vai estar o dia todo dia ele vai estar fazendo isso, a menos que ele esteja todo dia em surto. Então é importante também destacar isso. As estruturas psíquicas, elas estão presentes em nós, isso pela visão psicanalítica, o tempo inteiro, desde o momento que elas se formam, ainda na infância, até os 7 anos, até o resto da vida. Mas elas só vão manifestar sintomas quando esse paciente estiver em surto. Espero que isso tenha esclarecido um pouco melhor, explicado também as duas subestruturas que eu deixei um pouco de fora ali na questão da psicose, do vigílio das estruturas. Assistam o que vai estar na descrição deste vídeo, o link, assistam sobre a estrutura. Mesmo que você já tenha uma noção do que é as estruturas, assista para estar vendo também o conteúdo que eu trago a respeito delas. Obrigado pela atenção de todos, se inscrevam no canal, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo e até um próximo vídeo.